Olá, tudo bem, pessoal? Nossa aula de hoje, sejam bem-vindos. Nós vamos começar a utilizar o nosso livro. Nossa aula de hoje é referência ao conteúdo da base curricular do... Isso mesmo, muito bem, do sexto ano. E na base curricular do sexto ano, nós temos que dar os primeiros passos do que é história, do qual é o seu foco de estudo, as suas fontes, qual é o papel do historiador, como acontece o processo de aculturação, a formação de acultura de um povo, como a história vai vivenciar isso, como a história observa isso, como a história analisa isso. Como a história tem as suas ciências, tem as ciências auxiliares que vão propiciar um entendimento melhor do conteúdo histórico. Então, esse primeiro contato, essa primeira aula, tem como objetivo passar essas informações para vocês, para que vocês possam começar a entender a evolução da história, o processo de aculturação, a introdução, as fontes históricas, não é? As fontes escritas, não escritas, orais, materiais e não materiais, a questão do tempo, os séculos. Todos esses aspectos a gente vai tentar estudar a partir de agora, tá bom? Então, com isso a gente tem uma introdução que passa a ser feita a partir desse instante. O que é história? História é uma ciência que busca refletir sobre o passado e sobre o presente, trazer reflexões, trazer entendimento, fazer com que você veja através de um ato de comparação, de entendimento, como o passado, as sociedades se comportavam no passado e como as sociedades vão se comportar até os dias de hoje. Tá bom? E história é aquela ciência que é investigativa. Ela quer saber o que aconteceu lá atrás, o que aconteceu no seu antepassado da sua família, dos seus familiares, para que isso possa ser estudado, ser refletido hoje. De que forma está sendo refletido hoje. E a partir daí, a história ganha essa importância muito grande. Ela surge com esse objetivo. O termo história não vai surgir há pouco tempo, não. O termo história é um termo grego que surgiu antes mesmo do nascimento de Cristo, através do homem que é considerado o pai da história. Porque ele foi ele que foi o responsável pela utilização, vamos assim dizer, desse termo história. Quem foi conhecido como o pai da história? Interrogação. Quem foi? Isso mesmo, foi Heródoto. Heródoto é conhecido como o pai da história por ter sido ele quem deu esse nome, quem utilizou esse termo foi Heródoto. Com isso, nós vamos começar a desenvolver a percepção que nós somos um agente histórico. Nós construímos a nossa própria história. Se você tiver um interesse, não é, de parar em algum momento e escrever e lembrar-se do que se passou no ano passado, o que passou no mês passado, o que se passou na semana passada, aquilo ali que você vai registrar passará a ser história. Escrever aquilo ali, ter um documento, ter algo que comprove. Então, você é uma fonte histórica que vai fazer com que a gente conheça a sua própria história, você possa ter os elementos necessários para a formação desse conteúdo histórico. Tá bom? Desse conceito histórico. Entendido? Pronto. Não é? Então, nós vamos, a partir de agora, após essa introdução, abrir o nosso livro. Muito bem. Abrir o nosso livro na página. Que página, pessoal? Isso. Abrir o nosso livro na página 10. Que lá nós teremos o seguinte subtítulo: Introdução, não é? Introdução aos estudos históricos. Vamos dar
os pequenos passos aqui, os passos iniciais para compreender a formação histórica e como essa formação histórica ela vai contribuir de sobremaneira para o nosso conhecimento. Introdução aos estudos históricos está aí na página 10. Diz assim: não há como iniciar os estudos históricos sem entender o que significa a palavra história. Não apenas em seu sentido literal, mas considerando toda a carga cultural, política, econômica e social que essa palavra carrega. Convencionalmente, estabeleceu-se definir história como a ciência que estuda essas mudanças, as transformações que aconteceram no passado para a gente refletir hoje a sociedade. Mas isso é uma definição minha, uma utilização das minhas palavras, tá bom? Mas vamos para o contexto do livro. Estabeleceu-se definir história como a ciência que estuda as mudanças e transformações determinadas pela humanidade no tempo cronológico e tempo histórico. O primeiro registro de uma definição desse termo é do historiador Heródoto, que usou em suas obras descritivas sobre as guerras médicas, que a gente vai estudar. Aliás, que nós já vamos estudar lá na frente, não é? Vamos estudar lá na frente o que foram essas guerras médicas quando chega lá na Grécia. Ocorridas na Grécia no conteúdo chamado civilização grega, nós vamos estudar isso. Ocorridas na Grécia entre as cidades-estados gregas e Pérsia, durante os séculos 6 a.C. e 5 a.C. Para Heródoto, a história correspondia à ação de observar os fatos para poder entendê-los. Estou na página 10, agora eu vou para a página número 11. Na página número 11 nós temos: ao longo do tempo, o ser humano compreendeu que necessitava entender o seu cotidiano, o seu dia a dia. Cotidiano aqui significa dia a dia. Que o ajudou a ter a devida noção da importância das transformações sociais, físicas, pelas quais passa. Essas transformações serão importantes para entender o contexto social, como aquela sociedade é caracterizada. Presta bem atenção aí. Essa reflexão indica que a história não é apenas uma sucessão de fatos. A história não é apenas uma sucessão de fatos, e sim uma construção coletiva e cultural que determina os aspectos vividos pelos grupos humanos, cada aspecto vivido de cada grupo humano, que tem lá a sua, tem o que? Tem a sua especificidade. Professor, o que significa especificidade que aparece aqui no livro? Significa aquela situação específica de cada um, de cada sociedade, de cada pessoa, no caso aqui de cada grupo social, não é? De cada grupo humano. Assim, a figura do historiador surge como peça fundamental para resgatar os acontecimentos passados e entender as heranças culturais. Vamos ver aqui aquilo que eu já mencionei, vamos ver o papel do historiador. Que eu foi que falei, o papel do historiador é de investigador. Ele é curioso, ele quer saber por que aconteceu isso, o que aconteceu naquela civilização, naquele antepassado, naquela sociedade. Pois bem, de fato,
O papel do historiador é investigar, observar, pesquisar os acontecimentos históricos e construir as identidades sociais. Tá bom? Deu para entender? Acredito que sim. Vamos avançar. Ainda na página 11, nós temos um subtítulo que vai falar sobre a cultura, sobre o processo de aculturação, sobre como o homem vai manifestar, como ele vai transformar aquela sociedade, aquele grupamento social. Aquele grupo tem uma cultura, tem uma religião, tem uma rotina, tem um modo de vida, um modo de pensar. Então isso vai passar a ser o quê? Isso vai ser o processo de aculturação. Vamos lá? Muito bem. Muito bem. Isso mesmo, viu? De modo geral, cultura é tudo aquilo que os seres humanos produzem de forma material ou imaterial para transformar o meio em que vivem. O desenvolvimento dessas transformações é facilitado pelo convívio em agrupamentos. Esse tipo de transformação vai ser facilitado porque eles vivem em grupo. Os primeiros grupos humanos serão o foco dos nossos estudos aqui, nesses primeiros momentos do estudo de história, dos primeiros assuntos. O homem aqui não vivia de forma isolada, ele vivia em pequenos grupos. E ele vai ter a sua característica aí por conta disso. A gente vai procurar entender. Tá bom? São exemplos de atividades culturais. Estabelecer uma religião, ter uma rotina de trabalho, ou seja, uma rotina de trabalho que vai contemplar, que vai estar ali dentro do que seja a agricultura, que a gente vai aprender que essa agricultura é uma forma muito antiga de sobrevivência. Quando a gente estudar sobre a pré-história tem seus períodos, e a gente vai perceber ali que no Paleolítico inferior e superior, o homem das cavernas, o homem pré-histórico se comporta de tal maneira, de acordo com aquela perspectiva ali, de acordo com aquela situação que apresentava para ele. Quando vai evoluindo, ele vai começar no Neolítico a descobrir o que é agricultura. Mas eu não vou falar muito sobre isso agora não, senão eu vou acabar avançando sem ter vivenciado com vocês algo muito importante. Não é isso? Organiza-se politicamente, podendo ter um Estado teocrático ou laico. Aí vem a pergunta, professor, o que significa esse Estado teocrático? Explica pra gente aí, por favor, na moral. Agora, teocrático. Perceba, quando você pronunciou o termo teo, você deu uma pausazinha, não foi? Então você para aí. Teo significa Deus. E crático, governo. Um governo de Deus. Não é? E esse laico aí é um termo latim que significa o quê? Livre. Estado livre. Estado esse que não obriga você a ter determinada religião. Ele é livre. O Estado nosso aqui, o Estado brasileiro hoje, ele é laico. Ele permite você ter qualquer religião que você quiser. Um outro item aqui que aparece como exemplo de atividades culturais significa confeccionar instrumentos de trabalho, de guerra, vestimentas, entre outros. Ou seja, o homem vai começar a fabricar seus próprios instrumentos, seja de trabalho, seja para guerra. Agora, é bom destacar que vocês não esqueçam disso, hein? Isso não vai acontecer do dia para a noite. Não, se tem etapas que o homem vai descobrindo todas essas ferramentas, hein? Vocês devem ficar atentos a isso. Pois bem, com o passar do tempo, ainda na página 11, agrupamentos humanos
que obrigatoriamente produzem cultura vão entrar em contato com outros grupos. Por quê? Porque eles não ficarão isolados. Eita, grupo A não vai ter contato com o grupo B. Não é isso. Vai haver contato sim. É nesse contato que vai haver o quê? Isso. Muito bem. É nesse contato que vai haver o desenvolvimento. Porque um grupo talvez esteja num estágio de desenvolvimento superior ao outro. E eles vão trocando informações ali. Mudando, trocando informações. Outros grupos, possibilitando a transmissão de comportamentos específicos e cotidianos, processo denominado de aculturação. Isto é, quando se aprende a cultura e o cotidiano social de outros grupos. Isso pode ocorrer de forma pacífica, como o processo de globalização vivido atualmente, em que uma música estadunidense, ou seja, dos Estados Unidos, bastante ouvida no Brasil, pode influenciar cantores e bandas brasileiras, ou de forma agressiva, como o que aconteceu em decorrência da invasão romana a várias regiões da antiguidade. Pronto. Na página 12, nós iremos encontrar um item que diz aí, que fala sobre exercícios. Exercícios. Não é? Então, eu vou fazer somente uma questão desse exercício aqui, da página 12. Da página 12, que diz assim: como se dá, ou seja, como acontece o processo de aculturação? Exemplifique. Exemplifique. Resposta: o processo de aculturação se dá por meio do contato de diferentes grupos humanos que transmitem situações específicas e cotidianas. Repetindo, a resposta: o processo de aculturação acontece por meio do contato de diferentes grupos humanos que transmitem situações específicas e cotidianas, gerando aprendizado cultural. Bom, como exemplo, pode-se citar as produções artísticas de abrangência mundial. Pode-se citar as produções artísticas de abrangência mundial, que tanto podem influenciar positivamente, aproximando culturas, como negativamente gerando um padrão de gostos. Positivamente aproximando culturas, como negativamente gerando um padrão de gostos. Tá bom assim? Bem, essa foi a resposta do quarto quesito da página 12. Nós iremos agora para a página 13. Na página 13 nós temos aqui um subtítulo que vai falar sobre as fontes históricas e fatos históricos. Fontes históricas são aquelas fontes que são uma forma de comprovar a existência daquele fato. Por exemplo, uma carteira de identidade, ela é uma fonte histórica importante. Por quê? Porque é um documento
uma fonte histórica, o documento pode ser uma fonte histórica que vai trazer aqui todas as minhas informações, as informações necessárias. Meu nome, o nome do meu pai, o nome da minha mãe, a cidade onde eu nasci, não é? A data do nascimento. Do outro lado tem a assinatura, tem a minha foto, que eu não vou mostrar para vocês, evidentemente, mas para não assustar vocês, tá bom? Então nós temos essas fontes históricas. A identidade é uma fonte histórica hiper, super importante. Tá bom? Eu vou fazer essa introdução aqui na página 13, que diz assim: fontes históricas e fatos históricos. Para se estudar e investigar investigar os aspectos sociais e culturais desenvolvidos pela humanidade, faz-se necessário estabelecer um objeto ou foco de estudo para o historiador. Dessa forma, fatos históricos foram fundamentais para tais atividades. Nesse sentido, a fim de se estudar o fato histórico como objeto importante das ações humanas, viu-se que era necessário investigar os vestígios. Eita, professor, o que são vestígios, professor? É aquilo que foi deixado pelo homem, que ele deixou de marcas. Seja uma roupa, um objeto pessoal, um documento, uma foto, isso é um vestígio. Deu para entender? Você deve ir se acostumando com esses termos iniciais dos primeiros passos do conteúdo de história. Tá bom? Pois bem, com isso convencionou-se chamá-los de fontes históricas, aquilo que foi deixado pelas civilizações, pelo homem, pelos governos ao longo da história, chamado de vestígios. E aqui nós temos 3 tipos de fontes: as fontes materiais escritas, as fontes materiais não escritas e as fontes não materiais, as fontes orais. Fontes orais são aqueles discursos que as pessoas, aquela informação, aquela história que a pessoa guarda, que ela não registrou, mas ela sabe contar, ela sabe falar, ela sabe relatar aquela fonte histórica. Ela é uma fonte histórica oral. Ela participou de um evento, por exemplo, como a Segunda Guerra Mundial. Combateu lá na Itália, por exemplo. Não registrou nada, mas ela participou. Então, ela tem relatos ali. Ela é uma fonte oral. Deu para entender? Não é? Espero que vocês tenham entendido esse primeiro contato nosso de história com o 6º ano. É um conteúdo que é embrionário, não é? Que são as sementes que a gente começa a plantar para que você possa entender o conteúdo histórico da melhor forma possível. Tá bom? Termino por aqui. Um forte abraço a todos. Tchau, 6º ano, e até a próxima. Tchau.